você cria o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Pendurado no Estado, nós temos diversas instituições com I maiúsculo: Hospital Público Federal, Cadeia Pública Federal, Universidade Pública Federal, no nosso caso específico aqui do Brasil, Polícia Federal, os STJs, o STF. Os STJs são os guardiões da lei, o STF é o guardião da Constituição. As Forças Armadas, que são nacionais, permanentes e regulares. É a única instituição que está escrito isso, eu explico já. Nós temos também o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara e pelo Senado. Qualquer dessas instituições, elas podem ser retiradas pelo povo, porque o poder constituinte ele é único do povo. Os poderes constituídos são uma concessão do povo. Tá? Então, a Constituição ela foi escrita para essas instituições andarem no trilho da lei. O povo não anda no trilho da lei, o povo anda no trilho da justiça. Se seus representantes criarem uma lei que não favoreça o povo pode derrubar essa lei ou derrubar a instituição através da desobediência civil. Vou dar aqui um exemplo. Na Virgínia, o governador deu a ordem de que quem saísse armado seria preso. Isso foi nos Estados Unidos. O povo todo saiu armado. A polícia foi chamada para prender o povo. Os policiais chegaram lá e identificaram uma porcentagem da população, normalmente de até 5% da população, e isso já caracteriza até 5%. Isso já caracteriza uma desobediência civil. Aí os policiais disseram para o governador: nós não podemos prender, porque isso não é uma desordem, isso não é a desobediência das leis, isso é uma desobediência civil. O povo não concorda com assim, no caso, o senhor, então nós não podemos fazer nada, porque ali está uma parcela significativa do povo. O povo pode retirar qualquer instituição, exceto as Forças Armadas, que o casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. Tá? Uma outra questão importante, a nação brasileira. Quando que começou a nação brasileira? Em 1648, na Batalha dos Guararapes, onde negros, brancos, índios, assim, no caso, mestiços, escreveram pela primeira vez: vamos defender a nossa pátria dos invasores estrangeiros, que na época era a Companhia das Índias Ocidentais. Ali nasceu a nação brasileira, o espírito da nação brasileira, e foi quando nasceu também o Exército Brasileiro. Então, por isso, na Constituição está lá que as Forças Armadas são nacionais, permanentes e regulares. Dentro desses conceitos que eu passei nesses vídeos aí que saíram quebrados, é que o povo da Tailândia, de Singapura, Islândia, a Tailândia é um país de 70 milhões de habitantes. Islândia, Singapura, Ucrânia, Egito, eles retiraram instituições que não estavam mais servindo à pátria. Exemplo, aqui no Brasil, o STF é uma instituição extremamente importante, assim como o Congresso Nacional mas os seus membros não valem o que o gato enterra, porque estão destruindo o país, eles estão se servindo do país. Ora, as instituições, elas têm que servir ao Estado, e o Estado, ele existe para favorecer o seu povo. E isso não está acontecendo, as instituições estão se servindo do Estado. E eu queria saber qual que seria essa massa crítica para caracterizar uma desobediência civil e para sinalizar às Forças Armadas aquilo que o povo está pedindo. O senhor falou em 5%? Ora, normalmente, em tese, em torno de 5% da população. Por exemplo, a Guerra Civil Americana foi apenas 1,5% da população americana que participou e tudo mais, e que decidiu, assim, no caso, o futuro do país. Nas manifestações de 2015,
teve um número significativo. Ô Jesus, ô Fernando. Caiu de novo. É esquisito, né? Voltou. Pronto, voltou. Voltou. Tô falando das manifestações no... Alô? Pronto, ouvindo. Não, caiu quando o senhor estava falando das manifestações nos Estados Unidos? Ah, tá, eu achei que eu estava já aqui no caso em 2015, não foi? Alô? Tá ruim. A Dilma, não foi? Ah, sim. Sim, então. Aí, assim, no caso, tá, as manifestações de 2015, o número já era suficiente para derrubar os três poderes se o povo soubesse disso. Mas as mídias sociais brasileiras trabalharam pesadamente para que o povo não soubesse disso. Houve o sequestro da vontade popular através das mídias, da Dilma e do Congresso Nacional, que criaram, que escolheram como inimigo deles o MBL. E o MBL sequestrou a vontade popular naquela marcha triunfal do Kim Catacoquinho até Brasília, onde ele entregou todos os pedidos da nação brasileira ao Eduardo Cunha. E ali acabou todas as manifestações. Então o povo tem que saber que o povo tem que se autodeterminar, não precisa de ninguém para representá-los, principalmente nesse momento crítico que nós vivemos. Mas isso tem que ser organizado em forma de desobediência civil. Então aquela marcha... Mas eu sugiro que o povo retire o STF, ou o Senado, ou o Congresso todo, porque, por exemplo, lá no Novo retirou apenas 2 poderes. Eles retiraram o Congresso Nacional e o Executivo e deixaram o Poder Judiciário. O que eu acho um grande erro, porque 2 anos depois o Judiciário estava devolvendo os bandidos. Exatamente. Agora, então essa marcha do Kim Catacoquinho até Brasília foi para ludibriar o povo a respeito da realidade daquilo que ele mesmo pode fazer. Foi um enfraquecimento informacional do povo, é isso? Alô? Se você olhar, eu tenho vídeos, tá, dessa época, assim, dessa época, porque para mim, na filme que já passou, as coisas nada mais são do que repetição de outros assuntos que já aconteceram no mundo todo. Então, no Brasil não tem nada, tá, de novidade para quem conhece o assunto, entendeu? Tá apenas se repetindo as besteiras. Capitão, e existe vontade dos militares, da cúpula, de atender essas demandas do povo, como, por exemplo, quando as Forças Armadas não deixaram Ulisses Guimarães assumir, o general Leônidas Pires exigiu que fosse o Sarney? Isso poderia se repetir caso o povo haja de forma coordenada? Bem, se o povo agir de forma coordenada, a minha opinião pessoal, a opinião pessoal de um general, de um coronel, de um sargento, isso já não importa mais, porque a nossa formação que nós aprendemos nos bancos acadêmicos é que sempre nós vamos servir ao povo, e isso nunca pode ser deixado de lado. Um exemplo disso é o que aconteceu aqui na Bolívia, aqui do lado. Na Bolívia, os 3 poderes perderam o controle, o povo não sabia a quem pedir, o povo ficou nas ruas a esmo, os comandantes militares bolivianos, quase todos eles estudam aqui no Brasil, por exemplo, mas eles fazem em engenharia, na Academia Militar. Tem sempre, a cada 2 anos, 2 oficiais bolivianos que fazem os 4 anos da Academia Militar, agora 5 anos da Academia Militar. Então, com essa formação que eles tiveram aqui, eles foram lá e tomaram o poder para si de forma ilegal, porque não está na Constituição deles,
mas porém legítima, porque a função das Forças Armadas, no final de tudo, é a defesa do povo, de sua pátria, mais a defesa do seu povo. Mas isso é só em caso de anomia, quando os três poderes não estão funcionando. Então, quando o povo vai para as ruas pedir fora Maia, fora Toffoli, fora seja lá quem for, fora Batoré, quem faz isso, o fora Temer, fora Maia, fora Batoré, fora Toffoli, são as instituições. Quando o povo vai para as ruas se manifestar falando fora isso, fora aquilo, significa que o povo está dizendo que as instituições estão funcionando. Estão dizendo para o mundo todo, nós acreditamos nas instituições e as instituições vão retirar essas pessoas. Por isso eu falo que as manifestações de rua dos grandes grupos, elas são capciosas. Quando elas colocam, vamos fazer um fora Dória, fora Witzel. Tudo isso é um golpe para chegarmos até as eleições. A não ser que o povo saiba, se nós fizermos a desobediência civil, a gente retira esse poder. Nós sabemos disso. Mas então, aí eu não quero. Eu quero que as instituições retirem ele. Então, se você sabe dessas opções, aí sim, não é faltar com a verdade, não é faltar com a dignidade para com o povo que tem que escolher se as instituições estão funcionando ou não estão funcionando. Se não estão funcionando, vão para frente dos quartéis. Se estão funcionando, aí fora Witzel, fora Dória, fora Maia, que são as instituições que vão retirar ele. Por isso eu acho que isso deveria ser informado ao povo. E o povo escolher, não a máquina da propaganda fazer isso. Então, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, a recomendação aos defensores da liberdade, da família, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, seria ir para a porta dos respectivos quartéis das suas cidades. Eu acho o mais correto. Então, mas o povo tem que saber de tudo isso, tem que pesquisar tudo isso, assim, para descobrir qual é a sua melhor opção. Para mim, é fora STF, fora pelo menos Senado ou Congresso Nacional. Está certo que na Câmara tem algumas pessoas boas ali, mas são poucos, né? Renovar tudo isso, para mim, eu acho que seria mais prático. Ou pelo menos isso, seria uma forma de mostrar para essas instituições que o povo apoia o poder